Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje eu trago um tema que é extremamente curioso. Nós vamos falar sobre a mente e sobre a mudança de hábitos. Para falar sobre esse assunto, eu trago o neurocientista, especialista em neurociências e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, também especialista em dor crônica, o André Leão. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Cláudia, pela oportunidade de falar sobre um tema aqui tão importante e relevante para os dias atuais, né? Exatamente, porque falar sobre mente ainda é uma incógnita muito grande, né? Mas antes da gente começar, André, eu quero agradecer os nossos apoiadores, que são a Tênia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade, beleza e sofisticação, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de água informacional Aqua Quantum. Para você que quer adquirir os produtos que são os nossos apoiadores, clique no link claudiacardilo.com.br/parcerias e você ganha de presente o meu e-book Comunique-se com Alma. Agora sim, André, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Eu já sei que você acabou de lançar um livro e estou extremamente curiosa para a gente poder falar sobre o livro. Eu não recebi esse livro ainda, porém, eu quero que você diga para o nosso público que está nos ouvindo agora quem você é e como é que você chegou até aqui. Eu sou André Leão, especialista no tratamento de dor crônica, eu sou dentista, né? Comecei com a dor, a tratar a dor com a articulação temporomandibular, então a disfunção temporomandibular, e não só tratando, mas eu também vivi as dores, né? Vivo às vezes estas dores, que eu tenho algumas hérnias na região lombar e cervical, e quando eu tive, né, algumas crises aí no início, me paralisou. Então eu falei, caramba, porque essa dor, ela tá me paralisando. E aí naquele momento, ou eu parava, ou eu continuava. Então eu acho que hoje o meu maior objetivo é impactar as pessoas e transformar a dor ali em um propósito. Porque a dor que te paralisa, ela também pode te impulsionar. E essa dor que me paralisou neste momento, né, em alguns momentos da minha vida, ela me impulsionou a estudar. Então, eu fui me especializar na área de neurociências, antes, né, na questão do tratamento da dor. Só que não bastando ali você apenas tratar o paciente, ele não melhorava. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Precisa de algo mais. Eu fui entender a questão da neurociência, porque hoje a mente, e é um tema, eu acho que totalmente atual, o Brasil aí, recordista mundial em casos de ansiedade, em casos de depressão, em casos até de suicídio, né, infelizmente. Então a gente precisa colocar isso. E o paciente não melhorava por questões ali que ele não entende da dor, né, e o que isso paralisava ele. Então, o meu maior objetivo hoje é impactar essa pessoa e ajudar ela a transformar essa dor em um impulsionamento, em um propósito, né, ouvir a dor, ouvir o corpo. Porque quando o corpo ele dá sinais, ele fala pra gente, eu falo isso para todo mundo. Eu falo, o corpo, antes de parar, ele dá sinais, ele fala com a gente, só que a gente ignora ele. Infelizmente, a gente não aprende na escola a entender o nosso próprio corpo. A gente tem a visão do mundo externo e a gente aprende muito no mundo externo. Depois, na faculdade, a mesma coisa. Sou super fã da USP, sou uspiana, fiz cursos de neurociências na USP, sou extremamente apaixonada pelo assunto e como especialista em comunicação e mentora de carreiras, negócios e empreendedorismo, eu percebo que muitas vezes a pessoa se deixa levar pela situação e não busca a solução. Ela potencializa a dor, ela potencializa a ansiedade, a depressão, o burnout, até chegar num burnout, e aí quando ela chega no burnout é que ela vai buscar ajuda. Só que muitas vezes ela já está num estágio
em um nível que ela atingiu dos próprios hormônios, né, de cortisol, que levam ela a ter que parar. Como é que o cérebro processa tudo isso, né? Porque enquanto o corpo, e você mesmo falou que o corpo está dando sinais, quem manda esses sinais para o corpo é o cérebro? Então, de uma certa forma, sim, né? Na verdade, é todo um contexto, né? A gente vive a relação, ela tem ali questões emocionais, o contexto e a rotina. E nisso, que até, né, eu lancei o meu livro, que é o Mestre dos Hábitos, porque a gente acaba tornando isso um hábito, né? Então, muitas vezes, e infelizmente, né, hábitos nocivos. Então, é toda uma questão ali contextual. E aí, com certeza, o cérebro, ele precisa automatizar. A gente, quando vai fazer uma atividade nova, a gente precisa de muito recurso ali cerebral, novas conexões, e aí entra a questão da neuroplasticidade também. Então, são todos temas aí atuais. Só que tudo isso gasta muita energia. E aí o que acontece? Com a repetição, isso vai se tornando, de uma certa forma, automática, né? Eu cito até no livro Daniel Kahneman, que é um psicólogo aí, que ele tem a teoria do sistema 1 e sistema 2, que o sistema 1 é aquele sistema automático, da ação automática, e o sistema 2 já é mais analítico, você precisa parar, pensar, refletir. Então, tudo isso está relacionado, e é um conjunto. Só que na nossa correria, na nossa rotina louca, né, e cada vez mais louca, hiperativa que nós vivemos, a gente acaba não percebendo essas nuances e entra naquele loop, né? Então, isso sim, o cérebro, ele precisa, né? Como aí a gente volta ali no início, o cérebro, ele precisa automatizar, porque coisas novas exigem energia, exigem mais trabalho. E aí ele vai automatizando, que daí cria um hábito. Porque o hábito você faz, praticamente, você acorda, geralmente hoje, né, a gente acrescentou um hábito que antes era acordar e escovar os dentes. Hoje é acordar e pegar o celular. Verificar ali as mensagens novas, o que aconteceu de novo naquele período que a gente dormiu. E depois escovar os dentes. Mas vamos né, colocar apenas ali o escovar os dentes. Virou um hábito. Então é automático. Você não pensa mais para fazer aquilo. E aí você acaba otimizando o recurso do cérebro. E muitos não sabem, e agora a gente está sabendo, o cérebro, ele gasta em torno aí de 20 a 25% das calorias do corpo. Então, pensar ali, apenas ficar ali com o cérebro, ele ajuda até na queima de calorias. Então, ele gasta uma energia significativa, né, no corpo, no funcionamento ali do geral, né? Então, você funciona exatamente como um computador. Quando a gente utiliza os aplicativos, os softwares do computador, quanto mais a gente utiliza, mais rápido ele carrega para a gente. Então, o cérebro, ele faz a mesma coisa. Quanto mais repetições, quanto mais interiorizada aquela atividade estiver, mais fácil ele vai puxar essas informações para ele poder desenvolver essas atividades. É isso, né? Exatamente, que é igual dirigir. Eu acho que é um exemplo bem clássico, assim, e praticamente muitos, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas dirigem ou já andaram de bicicleta. E na primeira vez era aquela coisa, né? Hoje os carros são automáticos, mas antigamente você tinha que trocar de marcha, pisar no freio, no acelerador, na embreagem. E mesmo, não, mas hoje o carro não tem mais embreagem, ele é automático. Mas você tem que pensar, a lombada está chegando, você tem que frear. Então, isso, na primeira vez, você vai lá e passa com tudo na lombada. Depois se torna automático. E tão automático que às vezes você faz o seu trajeto. Eu pergunto para as pessoas, quando você veio aqui para o consultório, você foi para o seu trabalho, você lembra de ter visto algo, algum cachorro na rua, algum carro vermelho? Nossa, não lembro. Não lembro, porque se tornou muito automático, né? Entrou nessa questão do automático. E isso, para o cérebro, de uma certa forma, é bom, porque ele vai gastar menos energia, ele vai otimizar essa performance, e aí ele vai ter disponibilidade de desenvolver novas habilidades.
Mas a gente precisa se atentar, porque o que a gente está fazendo hoje? A gente está entrando tudo no automático, está tudo no automático. Não está mais aprendendo coisas novas, porque hoje a gente vai lá e pega o celular é uma ferramenta maravilhosa, a gente pode aprender inúmeras coisas, como, né, esse programa aqui, que a gente está aprendendo um pouquinho sobre essa questão de formação de hábitos, do cérebro, entender, porque é o que eu falo para os meus pacientes, quando você entende, você leva de outra forma, né, porque antes você não sabia e fazia de forma inconsciente. E aí entra essa questão do inconsciente. O inconsciente, ele está agindo ali em torno de 85% das nossas ações. Apenas 15, 20% das nossas ações, das nossas atitudes, estão no consciente, que é isso daqui, né? O consciente é quando a gente está acordado fazendo de forma voluntária. O inconsciente, ele rege a nossa vida, na verdade. Isso tudo eu falo no livro, porque às vezes a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Porque foi seu inconsciente, ele tomou a decisão por você. E aí a questão, você domina os seus hábitos ou seus hábitos te dominam, né? A sua mente domina você ou você domina a sua mente? E aí é um ponto de reflexão, porque hoje, nesse automático, é a nossa mente dominando a gente, não é a gente que domina a mente. Então eu quero entrar um pouquinho e falar mais sobre hábito, para que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas possam entender como que os hábitos são criados realmente, né? Quais são os gatilhos neurológicos mais comuns que levam à criação de hábitos bons ou até ruins? Ah, sim. Como mencionamos, né? Os hábitos, eles são formados ali dentro de alguns gatilhos emocionais, de contexto, né? O que você está vivendo e a sua rotina. Como que está a sua rotina atualmente? Então, uma emoção como o estresse pode gerar um hábito de comer o doce, né? Você está estressado, você, preciso comer um docinho aqui para relaxar. E aí você condiciona seu cérebro sempre, eu estressei, preciso de um doce. Entende? Você... Olha que safadinho que o cérebro é igual um cachorrinho, então, né? O cachorrinho a gente ensina. O bichinho a gente faz isso, né? O bichinho passeou bonitinho, a gente vai lá e dá um sticker na boca dele. Você condiciona o cérebro, passou por uma situação de estresse, precisa do docinho como uma situação compensatória. É isso, né? Exato, igual no contexto do trabalho. Isso eu vejo, né, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu brincava na época até, falando, nossa, eu não tenho mais sangue, eu tenho café. Então, no contexto de trabalho, as pessoas vão lá e começam a tomar café. Desce um balde que virou até um meme, né, um termo, desce um balde de café. Então, assim, aquele ambiente, você chegou, depois do almoço, 2, 3 horas da tarde, a pessoa pensa, nossa, preciso de um café. E ela não entende que aquilo já virou um hábito. Por quê? O cérebro, quando ele, no estresse, no trabalho, ou mesmo você chegou cansado do trabalho, pegou 2 horas de trânsito, 1 hora, não importa. Você chegou em casa, olhou o sofá, pega o controle, já liga ali no stream e começa a assistir série. Né? Aí o que acontece nisso? O cérebro, ele gosta de previsibilidade, como a gente falou. Coisas novas exigem novas conexões, gasta energia. O cérebro, ele gosta de rotina, ele gosta de automático. Então, você sentiu estresse. Preciso de um chocolatinho. Aí o que acontece? Você comeu o chocolate, principalmente o chocolate, que ele tem ali algumas substâncias que já vai modular a questão de serotonina, vai mexer, mas a base, como você chegou e sentou para assistir a televisão, né? Apenas você sentou, você não ingeriu nada. Aquilo já te libera uma dopamina, que é um neurotransmissor, né? De uma certa forma ali, o hormônio, né? Popularmente conhecido, o hormônio da recompensa. Então ele dá um prazer. E aí, na hora que você chega em casa cansada, você quer aquele prazer de novo, aquele prazer imediato, porque a dopamina é isso, ela é um prazer imediato. Você está rolando ali o feed do celular. Cada videozinho que você olha, cada coisa... você deu uma risadinha, pronto. Já deu uma liberadinha ali de dopamina. E aí o cérebro quer isso. Ele vai sempre buscar aquela recompensa. Só que o cérebro,
ele é meio preguiçoso, ele quer recompensa fácil. Ele não quer que você vá para a academia, né? Porque na academia você vai ter que se deslocar, você vai gastar energia, e a gente, né, o ser humano, na verdade, ele foi feito para conservar energia. Como que eu vou na academia gastar energia? Né? E aí o que acontece? A gente cria esses hábitos nocivos, né? Porque você chegou, você sentiu estresse, comeu chocolate, todo dia isso daí, o que vai acontecer? Sobrepeso, vai aumentar o peso. Sobrepeso, né? Obesidade? Obesidade. Exato. Obesidade. Obesidade é o quê? Inflamação. Você vai ficar com o corpo inflamado. Então vão surgir as síndromes crônicas, né? Diabetes, pressão alta, risco de doenças cardiovasculares e principalmente está relacionado com a dor. E a dor também, o sono. E aí vira uma bola de neve. Olha como é importante a gente perceber o que um pequeno hábito, né, ou uma pequena situação de chegar em casa. Eu sou do cafezinho da parte da tarde. Parece que eu até sinto o gosto, né? O cérebro, a mente traz isso para mim, o cérebro me injeta aquela salivação, cafezinho gostoso, parece que eu sinto até o cheiro, né? E é porque a gente se condicionou a isso, né? Isso virou um automático, e aí seu cérebro ele vai sempre querer isso. Tanto que tem um estudo de Pavlov com os cachorros, que ele tocava um sino e ele dava um petisquinho para os cachorros. Não sei se você já ouviu, Cláudia, sobre esse estudo, que é um estudo ainda bem popular. Então, igual você falou, que eu achei bem interessante e a gente pode contextualizar com isso, que foi evidenciado, né, cientificamente isso. E aí ele tocava o sino e não dava, porque ele estimulou os cachorros por um tempo, que ele tocava o sino e dava um biscoitinho. Aí, conforme foi passando o tempo, ele tocava apenas o sino, os cachorros já começavam a salivar, porque eles esperavam aquele biscoitinho. E é o que acontece com a gente. Chegou lá 2, 3 horas, 4 horas da tarde, você já pensa, quero aquele cafezinho que ele vai... Né? Você condicionou, claro, dentro de um contexto. Se você tomar ali com moderação, você não tem nenhum risco ali, não tem dor crônica, porque que eu aconselho os pacientes, dor crônica, não tomar bebidas energéticas, né, como o café, depois das 4 horas, porque isso daí pode prejudicar o seu sono depois e vai causar uma excitação ali no seu corpo, vai desregular alguns hormônios, como ele vai aumentar ali um pouquinho o cortisol, e aí você pode ter um problema ali depois. Esse assunto ele é apaixonante, né? A gente poderia ficar horas, mas eu vou trazer aqui o seu livro, porque eu sei o quão contente você está por ter lançado o seu livro, né? O que é que te motivou a colocar todo esse conteúdo dentro do seu primeiro livro, que é O Mestre dos Hábitos? Olha, aqui foi uma questão ali, uma motivação pessoal e científica, porque eu tive, né, como esses problemas de hérnia, essa questão pessoal, né, com a dor. Eu tive também um AVC com 32 anos, e eu fiz uma cirurgia cardíaca aos 39 para poder corrigir, que eu tinha um erro ali, um probleminha congênito no coração, e que me levou a esse AVC, né, tão novo, e ele poderia me levar a um novo AVC a qualquer momento. Então eu fiz a correção no coração, e na UTI eu fiz a cirurgia em plena pandemia, então não tinha contato nenhum, não podia ter visita, não podia ter acompanhante, nada. E depois da cirurgia eu fui para a UTI, fui encaminhado à UTI, e não sei, tive uma epifania ali, e tinha uma TV ligada no quarto, que eu não conseguia mudar o canal, e passaram-se lá, eu acho que 16 ou 12 horas, ininterruptas sobre o cérebro humano. E eu falei, e eu sempre gostei disso, né? Desde 2018, no meu mestrado ali, eu estudei a questão da neuroplasticidade, para ajudar os pacientes na relação da dor. E aí eu falei, não, realmente eu preciso me aprofundar nesse tema e ajudar, passar isso e tentar impactar outras pessoas. Então, o livro nasceu dessa questão, algo que eu não consigo explicar direito, mas é um livro assim que eu tenho uma paixão muito grande por ele,
e tentei trazer todo esse conteúdo de uma forma bem simples ali, didático, uma leitura atraente, com embasamento científico, porque eu acho que hoje, infelizmente, tem muito pseudos especialistas em todo canto. Hoje, pessoas falam só, não, eu sou especialista, fala com propriedade, mas não tem conhecimento nenhum, não tem a expertise ali para poder falar, e fala com propriedade, né? Então, é um livro que ele vem desmistificar algumas questões e trazer bastante conteúdo e informações em relação também ao que eu vivi. Então, tem experiência profissional, tem embasamento aqui científico e experiência de vida também para poder contextualizar o motivo, né? O real motivo que eu trouxe esse livro à vida. Então, além de você ter vivido na prática uma situação de dor que te levou a um AVC, você ainda passou por toda essa superação e foi nessa fase de recuperação que você se inspirou para poder trazer todo esse conteúdo, né? Que gostoso isso, né? Como o fato de ter parado um pouco, né? Que você precisou se ausentar de tudo que você estava fazendo, o fato de ter parado permitiu a olhar para essa questão e para o assunto de uma maneira diferente, né? Exato, Cláudia, porque eu acho que é isso, a dor ela te paralisa, mas você pode ficar ali deitado na cama, né, e falar, a vida não presta, eu quero morrer, ou você pega um aprendizado e aquele momento, eram 6 meses ali que eu precisava ficar de cama, não podia fazer uma caminhada, né, uma caminhada, não podia, porque era a restrição ali em questão com a cirurgia. E aí o que eu fiz? Eu me afundei nos livros, eu fui ler, fui estudar, e pensei, não, eu preciso colocar isso de alguma forma para as pessoas, para ajudar outras pessoas que podem ser, né, e eu acredito que tenham outras pessoas que também já estão nessa condição, já passaram por isso, e como eu tenho esse conhecimento, né, eu, graças a Deus, consegui, né, tive essa oportunidade, eu posso ajudar outras, né, impactar outras pessoas também com a mesma experiência, ou não, né, eu acho que a gente, nessa vida, ela é um pouco curta, não tem como eu aprender tudo, mas eu posso aprender com a sua experiência, né, você pode aprender com a minha experiência, você não precisa ser especialista em neurociência, você não precisa fazer um curso para tratar DTM, mas você pode aprender comigo, eu posso aprender com você também. Eu não preciso fazer um curso de comunicação, às vezes conversando com você, porque qual que é o meu objetivo? Ser um profissional da comunicação ou ter um entendimento? Se eu quero ser um entendimento, eu converso com você. E essa troca de experiência é muito enriquecedora, e eu acho que isso que motivou e trouxe esse livro aí à luz. Que legal, que gostoso. Eu quero saber se o seu livro está aí pertinho de você, para você poder mostrar a capa aqui. Ah, sim, tá aqui, ó, do ladinho. Tá linda, muito bonita, parabéns. Parabéns. Bacana, muito obrigado. A conquista de chegar até aqui com o seu livro, de colocar sua história, de poder organizar as ideias para que as pessoas possam entender melhor, né? Eu já li sobre a resenha do livro e Sim. Percebi que você fala sobre a importância da neuroplasticidade também no livro, né? Como é que a neuroplasticidade ela influencia na mudança de comportamentos e hábitos antigos? Sim, a neuroplasticidade, especificamente, ela é essa condição que o cérebro tem de formar, de se reorganizar, formar novas conexões. Isso é mais latente na infância, ali, as crianças, por isso que até brincam, né? Nossa, a criança tem uma facilidade de aprender e o adulto não. Não é que o adulto não possa aprender, a neuroplasticidade, ela vai conosco até a hora que a gente morrer. Mas depois dos 25 anos, que tem a última lipoda neural, né, que o cérebro, digamos assim, de uma certa forma, ele está realmente formado, ele não vai sofrer mais grandes mudanças significativas, ele só vai ter essa questão mais da neuroplasticidade, e a neuroplasticidade é isso. Eu não sei tocar um instrumento, não sei tocar um violão, mas eu posso aprender. E aí, qual que é o cerne aqui que entra, e aí tem tudo a ver com a formação de hábito, com a questão do hábito. É a repetição. Então é você repetir.
Porque a neuroplasticidade, ela não vai surgir ali, eu peguei um violão hoje e aprendi uma nota. Guardei ele, encostei e nunca mais mexi. Não, você não vai aprender ali. Agora, eu peguei, e é o que acontece, pode ver, as pessoas, os grandes talentos, na verdade, eles não deixam de treinar, né? A gente tem aí exemplos que eu coloquei, exemplos de celebridades, né, que eu admiro muito, igual o Jordan. O Jordan, ele treinava todo dia, o LeBron, né, que tá aí com 40, eu acho 40 e poucos anos, ele treina, ele chega 2 horas antes dos jogos e treina por 2 horas arremesso, todos os jogos. E outra, todos os dias ele treina, né? Mas é uma prática dele que virou um hábito, então é repetição. Ele repete. Mas quem é o LeBron? LeBron é um dos maiores jogadores, maiores pontuadores da NBA, o nome dele já está na história. Ele precisa de fazer isso? Teoricamente, a gente pensaria, não, mas precisa, porque é repetição. E mesmo ali, uma pessoa que já está praticamente para se aposentar, né, ele ainda persiste nisso. O Kobe Bryant, que eu menciono no livro, com a mentalidade Mamba, ele acordava 3 e pouco, 4 horas da manhã para ir treinar. Então ele falava, enquanto todos estão dormindo, eu já fiz 400 arremessos. Mas qual que é a base disso? É repetição. E essa para estimular a neuroplasticidade. Então, existe essa necessidade. Os hábitos, eles estão totalmente ligados com a repetição. Como o docinho, você estressou, comeu o docinho, virou um hábito, por quê? Porque você faz aquilo toda vez que está estressado. Preciso de um docinho agora, preciso de um docinho hoje, preciso tomar um café, virou um hábito, ou seja, criou aquela conexão. Então, assim, a neuroplasticidade é isso, é uma possibilidade, e a gente tem possibilidade de criar novas, né? Porque a neuroplasticidade nos dá essa possibilidade. Você trouxe aqui a questão do violão. A minha primeira graduação é de musicista. Eu fiz uma migração de carreira aos 27 anos para comunicação, porque eu entendi que não era o que eu ensinava, era a minha metodologia, como eu ensinava, que despertava nas pessoas o interesse de aprender. Mas enquanto pianista, eu dormia e acordava pensando no piano, e muitas vezes eu cheguei a estudar 8 horas por dia, porque tinha apresentação de 2 pianos, tinha apresentação de concerto, depois eu mudei para o popular, já formada, 3 anos depois eu estudei com a escola do Hamilton Godoy, com o Zimbo Trio, estudei com grandes mestres, e eu percebi que não era tanto a repetição, mas a repetição com propósito, com consciência. Então existiam técnicas para isso, né? Porque enquanto eu estudava clássico, muitas vezes eu sentava no chão, na mesinha de centro da casa da minha mãe, enquanto adolescente, e fazia na mesinha de centro o que eu tinha que fazer no piano, né? Porque eu estava recordando aquelas cenas. Muitas vezes a questão da repetição, ela leva à dor, porque nas aproximações e nos ataques, os dedos fazem bolha de sangue quando a gente estuda muito tempo. E mesmo doendo, a gente precisa superar a dor. Como é que o cérebro interpreta isso? Então, nessa questão aí você tocou um ponto muito importante, porque quando a gente cria ali esse hábito, tem essa necessidade, na verdade, assim, você tinha um propósito, e o propósito é importante, porque quando a pessoa chega e fala, eu tenho um vício em fumar, né, e eu gostaria de substituir, e aí entra nessa questão que, assim, o cérebro, ele odeia perder, ele não quer perder. Então, e as pessoas, a gente tende, né, eu falo isso porque eu tô ali nesse enquadramento também, eu tenho uma batalha todo dia também, com muitas coisas que eu falo, e nós somos seres humanos, só que a questão de você ter o propósito, você tinha um objetivo maior, você tinha uma necessidade, então a dor, ela acaba, igual o Kobe Bryant, o pé do LeBron, você olha o pé do LeBron, ele é todo deformado. Por quê? Porque ele está ali treinando todo dia, ele está pulando todo dia. E aquilo, será que não dói? Deve doer absurdamente. Mas a questão ele tem um propósito maior, que ele quer ser o melhor, ele quer
ser, né, lembrado ali na NBA. Esse é o propósito de vida dele. Então, a dor acaba sendo uma consequência, né? Isso vai acontecer. Quando a gente está escrevendo ali, você como autor aí também de diversos livros aí, às vezes a gente está ali com dor no ombro, está com uma dorzinha, mas está com uma ideia na cabeça. Isso supera essa dor. A gente consegue superar, porque o propósito está sendo maior. Então a gente consegue. E é toda uma questão ali de controle, porque nesse momento você está tomando as rédeas do seu corpo. E o mais importante, eu acredito hoje, né, é a gente controlar, domar a nossa mente. Porque a gente acabou classificando corpo, mente e alma. Mas é um. Né? É um. O que é? Quem que é a Cláudia? A Cláudia é a mente dela? A Cláudia é o corpo dela? É o físico dela? Não. A Cláudia é o tudo. É o contexto. E hoje a gente vai lá e tem muitos aí os influenciadores, né, que eles influenciam as vidas das pessoas. Não, você precisa ter o corpo perfeito, o corpo musculoso, o corpo esbelto. E aí as pessoas vão lá e começam a fazer aquilo. E ainda eu não vi nenhuma vertente falando, vamos cuidar da mente, porque assim, a mente é o que vai controlar tudo. Você vai para academia como? Né? Você está cansada, com dor, você chegou lá para 2 horas de trabalho. Você quer ir para academia? Não, seu corpo não quer, ele quer ficar lá assistindo série, comendo chocolatinho. E não, e aí se você tem um controle da sua mente, você vai. Então assim, a gente consegue superar a dor nessa questão, e principalmente quando a gente tem um propósito. Porque eu vou para academia depois de 2 horas de trânsito, porque eu tenho um propósito, que eu preciso reduzir o peso, porque eu estou com a diabetes no limite. Então, assim, criou-se um propósito. Aí o propósito ele acaba sendo maior que a relação da dor. Que legal isso, né? A gente entende que somos um conjunto, né? Por isso que a medicina integrativa, as terapias integrativas, elas têm sido tão importantes para que o ser humano tenha essa despertar da consciência e entender que somos um. Né? Então a gente precisa cuidar de tudo. E que estratégias práticas você recomenda para substituir esses hábitos nocivos que as pessoas muitas vezes adquirem por hábitos saudáveis? Olha, até já deu, a gente já comentou aí, teve um spoiler aí. Legal, isso é ótimo. A primeira... Oi? Né? A gente já deu spoiler, mas agora tem a Exato, e é isso, é repetição, é repetir. A gente só aprende na repetição, né? O ser humano, ele precisa da repetição. A gente na escola, vai lá, faz uma equação. O professor passou 10, depois ele passa mais 20. Por quê? Porque é na repetição que a gente aprende. E essa é uma pergunta muito bacana, que eu comentei igual do vício ali, a pessoa fuma. Aí o que acontece? Não vou mais fumar. A partir de amanhã, eu jogo o cigarro fora, não vou nunca mais fumar. O cérebro, ele odeia isso, ele não gosta de perder. Ele não tem. Tanto que se eu falar para você agora, e esse é um exemplo que muitos usam, não pense em um elefante cor-de-rosa. A primeira coisa que você faz é pensar. Porque o cérebro também, ele é contrário, ele gosta de brincar com a gente. Então a primeira coisa é não tentar eliminar o hábito de uma vez, é substituir. Então assim, você fumava, aí a gente fala, uma xícara de café pode ser um substituto, só que daí a pessoa vai lá e toma uma jarra, né? Não pode. Chupa uma balinha, aí ela vai lá e compra um pacote. Também é assim, tem que ter a questão ali da parcimônia. Mas o primeiro ponto é não eliminar o hábito de uma vez, é progressivamente. Então a pessoa fumava um maço. Quanto que você fuma por dia? Um maço. São 20 cigarros. Tenta fumar 18. Mas só vou tirar 2? Sim, é repetição, é o processo. Porque daí seu corpo ele vai desacostumando daquilo. Então não pode ser de uma vez. Funciona com algumas pessoas? Funciona. Mas na grande maioria dá ruim. E aí é um caso que a gente vê da dieta. A pessoa, a partir de segunda eu não como, não vou mais jantar, não vou mais, come pouco. Aí ela faz na segunda, na terça e na quarta ela tá, ai meu Deus do céu, aí viu um pudim na geladeira, comeu um pudim inteiro. Então assim, ela acabou piorando ainda, porque antes ela comia um pedacinho de pudim por dia.
ela comeu o pudim inteiro. Então, é começar pequeno, né? É substituir, é diminuir. Eu como um doce todo dia, diminui. Você come uma barra de chocolate, come 2, 3 quadradinhos, né? E vai diminuindo. Chegou em um, o seu corpo ele vai acostumando. E essa questão, qual que é o seu propósito? Associe a recompensa e celebre, porque assim, nossa, consegui de uma barra de chocolate que eu comi, agora só como um quadradinho. É um progresso significativo. Para você, não precisa ali, porque às vezes você vai falar para a pessoa, mas você está ainda comendo chocolate todo dia, vai menosprezar o seu ganho. Então assim, fique para você, deixe com você e celebre isso. E associar essa recompensa. Então assim, não, isso realmente está fazendo bem para mim, porque, olha, a diabetes aqui estava absurdo, né? A minha glicada aqui estava quase 8. Então assim, eu já estava quase tendo que tomar injeção todo dia. Agora eu vou tomar só o medicamento, vou reduzir o peso e daqui a pouco, quem sabe, nem precise mais do medicamento. E ter essa constância, né? Consistência. É repetir. E a consistência é repetir, né? Comemorar essa pequena vitória, porque o cérebro ele gosta disso. E é comemorando isso que ele vai liberar dopamina também. Então, você reduziu ali de uma barra para um. Você fala, nossa, estou feliz demais. O cérebro vai entender aquilo. E o cérebro, ele também tem umas questões que a gente pode brincar com ele. Por isso que eu acho que a informação é muito importante. Porque para o cérebro, principalmente pianistas, aí tem um exemplo do Phelps. O Phelps, ele sempre visualizava ele nadando, né, na piscina. E teve uma prova, se eu não me engano, foi em Pequim, ele pulou na piscina, entrou água no óculos, não enxergava mais nada. Qualquer um ali, né, no caso, eu gosto de nadar também, quando eu caio na água, o óculos entrou, eu paro na hora, porque já dá um desespero. Ele não, ele continuou, porque ele visualizou. Eu treinei isso milhares de vezes. Então, ele fez aquela visualização e o cérebro, ele não entende o que é real do que é imaginário, que foi pensado. Então, isso é importante. E quando você comemora essa vitória, o cérebro ele vai te recompensar, ele vai te mandar dopamina. Então, você vai falar, nossa, que bom. E aí depois você fala, não como mais. E você comemorar aquilo, o cérebro vai, nossa, ele te recompensa. E você acabou de uma forma tranquila, sem, né, um trauma significativo de, não, a partir de amanhã não como mais chocolate, né? Que isso daí o cérebro não vai aceitar. Você, né, aos poucos, você conseguiu chegar nesse objetivo e de uma forma satisfatória. Que legal isso, né? Como o ensaio mental, ele ajuda o cérebro a entender que ele já passou por aquela situação, então ele não difere o que é o ensaio mental e o que é real, né? Muito gostoso isso. Eu quero fazer aqui um exemplo que você deu da dieta, né? Que muitas mulheres estão fazendo dieta e o marido aparece aí com um pudim do lado, né? E isso acontece comigo, né? Eu tô de dieta, meu marido... Deus do céu, você não pode comer isso na cozinha. E tem que ter um controle muito grande, né? Até que ponto esse ambiente que se formou ao redor influencia na formação e manutenção dos hábitos? Olha, é outro ponto que eu falo no livro. Isso é muito importante nessa questão da criação, da formação do hábito. O ambiente é um dos fatores mais poderosos, né, na criação de hábitos. E até esses dias mesmo eu estava conversando com um casal de amigos, né? E eu sempre converso isso com a minha esposa, que eu usei muito o trem, né? Eu era morador ali em Barueri e ia para Barra Funda. E na Barra Funda pegava o metrô. E o trem que a gente usava, ele assim, parecia era outro mundo. Era um mundo do trem e um mundo do metrô. Porque no trem tinha sujeira, era sujo, tinha pichação. E quando a gente entrava no metrô, parecia tudo limpo, tudo claro, sem pichação, sem nada. Parece que as pessoas até mudavam. E realmente eu não entendia isso, mas muda, porque é o ambiente, ele te condiciona a isso. Então, se você está naquele ambiente caótico, ele vai te propiciar a ser caótico. Por isso que fala,
quando você vai estudar, não adianta existem pessoas que conseguem, e quando você chega num nível ali do propósito, você pode estudar em qualquer lugar, na guerra. Você pega ali seu livro, vai ler e estão estourando bomba do outro lado, né? Mas o ambiente ele influencia, principalmente nesse início, né? Então, assim, precisa mudar esse ambiente. Às vezes, você começa a evoluir, e tanto a gente vê isso, que muitas vezes aquelas pessoas que acompanharam a gente num período, numa fase da nossa vida, não estão mais conosco ali. E não é porque você ficou snob, ou porque agora você é rico, ou você... Não, é porque não pertence mais àquele meio, né? Então, assim, você vai evoluindo, e o meio, ele tem influência. Então, você estar com pessoas, né, que não te ajudam, não te apoiam, você, às vezes, é necessário se afastar um pouco, porque é o seu propósito. Ou você vai ter que lutar 2 vezes mais, né, para não se afastar, ou falar com a pessoa. Às vezes eu falo, você já conversou com a pessoa? Já orientou ela? Porque às vezes ela faz isso também de forma inconsciente. Né? Igual no seu caso, você está em dieta, aí seu marido chega lá com o pudim, faz isso. Aí não pode também, né? Mas se você falar, amor, eu tô de dieta, se você puder, né? Eu tô meio fraquinho ainda com pudim, pelo menos eu tenho fraqueza com bolo de chocolate. Então, assim, se eu sentir o cheirinho do bolo de chocolate, eu preciso comer. Então eu falo, olha, não faz. Aqui em casa, quando a gente entra nesse período de dieta, o que a gente faz? Não compra. Porque se tem, a gente vai comer. E isso é uma questão. Igual, eu não bebo muita água. Coloca uma garrafinha do seu lado. Porque quando a gente visualiza, né, que é o viés da disponibilidade, a gente está vendo água aqui, eu lembro de tomar. Se eu não tenho água perto, ou igual, eu não como fruta, coloca uma fruteira no meio da sua mesa, onde você passa, porque isso estimula, que é aquela técnica do post-it, né, que a gente usa muito com os pacientes que têm apertamento, bruxismo. Não aperte os dentes. E aí ele coloca no computador, no espelho de casa, porque ele aperta os dentes de forma involuntária. Ele não é porque ele quer. Só que quando ele olha o bilhetinho ali, deixa eu desapertar. Então, isso é o ambiente, é você também moldar o ambiente ao seu estilo ou mudar o ambiente. E o ambiente também tem essa contrapartida, ele molda você. É verdade isso que você falou, porque eu aprendi desde pequena com minhas professoras de piano para deixar o piano aberto. Porque cada vez que eu passasse pelo piano e o piano estivesse aberto, dava vontade de tocar. Se o piano estivesse fechado, com aquela flanelinha, né, dava preguiça de abrir, tirar a flanelinha, né? Então, muitas vezes eu usei isso e depois eu ainda passei até a modificar isso. Não era só deixar aberto. Eu abria, eu tirava toda aquela madeira do piano e deixava ele todo exposto para que o som expandisse cada vez mais, então eu pudesse me ouvir também. Porque o instrumento, o piano de armário, ele tem um defeito muito grande. Como ele é encostado na parede, ele não tem acústica para trás. Então, muitas vezes a gente ouve o que a gente está tocando. Então, eu abria ele todinho. E isso foi se tornando um hábito. Então, a criação de hábito, ela molda a vida da gente, né? Bem como os livros. Eu aprendi a ler desde muito pequena, porque em casa, meu pai e minha mãe tinham o hábito de ler. No estúdio em que eu tinha o piano, todas as paredes eram de prateleira de livro, mas tinham aqueles livros proibidos, né? Que de vez em quando eu escalava a estante para pegar em cima, lia o livro, depois eu colocava exatamente no mesmo lugar para o meu pai não perceber. Mas tem muito leitor que fala que livro dá sono. Então, para esses leitores que têm dificuldades em manter esses novos hábitos, quais são esses erros ou acertos mais comuns que as pessoas cometem e como que elas podem evitar? Então, aqui entra uma questão também, na verdade, todas essas perguntas estão até aqui no meu livro, coincidentemente, porque faz parte todo desse contexto
da formação de hábitos, entender os hábitos, né? E como esse é algo muito importante isso. O ambiente, ele molda ali, você falou, você preparava todo um contexto, depois você vai otimizando, porque para você via necessidade de mais. Então você vai moldando. E o interessante é que você fazia isso de forma inconsciente, né? Talvez até os professores, eles não sabiam disso do ponto de vista da neurociência, mas era algo que funcionava. E aí, hoje que você sabe, e as pessoas, igual meu filho, que eu tento mostrar para ele tem 16 anos, então eu tento já ajudar ele a visualizar isso. Quanto mais cedo, é melhor, porque ele já vai ter a noção, ele já vai estar além, né? E essa questão do novo hábito da leitura é que as pessoas acabam condicionando muito com a força de vontade. Eu até menciono, tem um experimento famoso do marshmallow que eles fizeram com as crianças, e aí eles falavam assim, ó, eu vou te dar um marshmallow agora, mas se você esperar 15 minutos, eu te dou 2. E aí, o que você quer? Aí as crianças, eu quero agora. Ah, não, eu vou esperar, porque eu vou ter 2, né? Eu vou ter o dobro. Então, assim, e evidenciaram que essas pessoas, né, essas crianças, na verdade, acompanharam isso ao longo da vida, que essas crianças que esperaram, elas tiveram um desempenho na vida, né, profissional, e, enfim, na vida num contexto geral, muito melhor que as outras, porque isso vai acabando ajudando nas respostas, né, nas nossas decisões. Então, e a gente hoje está condicionado muito à força de vontade. A gente vai lá, assiste um filme, você fica motivado. Nossa, eu vou. Mas motivação, ela tem um pico. Ela atinge o pico e acaba. Aí vem a disciplina. Você vai ter disciplina? Então a disciplina é importante. A força de vontade, ela está relacionada a essa questão da motivação. E é um músculo. Quanto mais você usa ela, força de vontade, você esperar, você cansa. Você fala, não dá mais, não quero mais. Então, assim, as pessoas acabam condicionando isso. E o livro, hoje, principalmente hoje, nesse contexto, né, de hiperconectividade, de IA, que você vai lá, joga a informação, ele já te dá a resposta pronta. O livro, esse livro tem 224 páginas, né? Eu tenho, assim, eu gosto de ler. Na pandemia, eu li entre 2020 ali a 2022, eu li, eu acho que aproximadamente 300 livros. Eu estava li um livro por dia, praticamente, um livro de 200 páginas. E assim, as páginas é bem encorpado, né? Sim, é um livro com conteúdo. O Bill Gates, ele lê, no mínimo, 100 páginas por dia. Ele se colocou isso, né, essa imposição, e criou um hábito. Hoje ele tem essa necessidade, ele anda lá sempre com um livrinho. E outra coisa, que eu fiz também, que acaba lendo 2 livros, né, para poder diversificar. Porque com essa questão da hiperatividade, de você ter todas as informações, às vezes fica maçante. E você chega numa parte que você fala, não gostei dessa parte. Só que você quer concluir, porque a gente tende a ter essa questão. Você começou, você quer concluir, né? E aí você pode começar a ler um outro em paralelo. E outra coisa, ler, coloca assim, não coloca que eu vou ler 20 páginas por dia, coloca que você vai ler 2 páginas, 1 página por dia. Então, assim, aquela questão da força de vontade, ela te impulsiona no início, mas ela diminui, né? Ela é como um músculo ali, você está treinando o bíceps. Se você você faz lá 4 exercícios de 8, de 10 repetições. Se você for fazer 6, aí já começa a fadigar, você quer reduzir o peso. Por quê? Porque já cansou o músculo. Então, a força de vontade é como um músculo e precisa dessa recompensa, né? Você leu, foi satisfatório. Agora, se você coloca, não, eu vou ler 20 páginas hoje, aí você não conseguiu ler, você já fica desanimado, você já coloca aquilo como uma frustração e acaba jogando o livro na prateleira e não lê mais, entende? Então, é importante isso. E como hábito, faça aos poucos. É importante isso. Uma jornada de quilômetros começa com o primeiro passo, né? E a gente não dá essa importância para isso, porque subjuga, né? Fala, não, mas um passo. Sim, mas um passo, uma gota num copo por dia
Talvez daqui um ano o copo comece a transbordar. E é o que acontece com a nossa vida, né? Exatamente isso, né? Você trouxe a questão do estudo com as crianças. André, eu queria que você dissesse se existe alguma diferença entre o modo de aprendizado dos adultos e das crianças, ou como esses hábitos são formados. Sim. Tem essa questão, principalmente está ligada à neuroplasticidade. Porque a criança, e a gente percebe isso, né, com quem já teve filho, ou com sobrinhos, ou até crianças ali, filhos de amigos, a gente vê que a criança, ela tem uma maior facilidade para aprender idiomas, instrumentos, né, ter uma habilidade ali maior, porque ela ainda está em formação, o cérebro está se formando. Então, a neuroplasticidade neste momento está borbulhando ali, está em um fervilhão. O adulto, depois, como eu mencionei, depois dos 25 anos, que já teve a última poda neural, já teoricamente se formou, ele tem ainda plasticidade, neuroplasticidade, ele tem possibilidade de aprender novas habilidades, mas exige mais esforço, exige mais repetição. Por isso que, às vezes, é mais difícil para um adulto que não sabia, que não aprendeu a andar de bicicleta na infância, aprender depois de adulto. Ah, mas um adulto não consegue aprender a andar de bicicleta? Claro que consegue. Só que, né, não sei se você já acompanhou, eu vejo às vezes pessoas que não sabem nadar, né? E quando aprende a nadar quando criança, depois é uma habilidade que fica inata. Você, quando você fica anos ali sem usar, quando você volta, você tá meio ruinzinho, mas depois de um treininho, pronto, já voltou a habilidade normal. Mas quem nunca fez, quem não nada, tentar nadar, ele tem, aí geram os bloqueios, os traumas, as informações a mais que ele já teve num contexto de vida, de experiência. Ah, mas fulano morreu afogado, fulano não sei o quê. A criança já não tem isso. Então ela não tem todos esses traumas, esses bloqueios. E aí o adulto ainda precisa vencer tudo isso. Mas é impossível, ele não pode, um adulto não pode aprender a nadar? Não, ele pode, mas vai ter uma necessidade maior e repetição maior, né? Ele precisa repetir mais aquele ato para poder aprender. Então, existe essa diferenciação, a criança tem uma facilidade maior, o adulto tem um pouquinho mais de dificuldade, mas ele precisa de repetição, e com a repetição ele vai aprender e ficar tão bom quanto o outro, né? É que nessa questão o cérebro ali, ele já está um pouquinho mais preguiçoso, ele já aprendeu bastante coisa, já vivenciou algumas coisas, e aí fala, mas o cara tem 50 anos, 60 anos, ele não vai aprender. Claro que vai, se ele quiser, ele aprende, né? E aí temos exemplos de pessoas com 70 anos aí, 80 anos, que terminou a faculdade de Direito, fez Medicina, senão não existiria, né, isso. Ah, não, uma pessoa com 70 anos não aprende mais. Então, a pessoa não conseguiria se formar numa faculdade de Direito. É verdade isso, né? E hoje em dia é muito mais comum a gente perceber que as pessoas querem realizar os seus sonhos, né? Por duas vezes, você mencionou a idade que o adulto passa pela poda neural. Você pode explicar de uma maneira bem simples o que é isso, por favor? Então, a poda neural, bem resumida aí, até que tem um monte de gente que gosta de, às vezes, não, mas você não explicou. Não, é bem simples, de um modo bem didático. A poda neural é quando fecha ali as conexões. Então, o cérebro faz como se fosse uma limpeza. E aí, algumas conexões que você não usa mais, você acaba deixando de lado. E isso é igual ali, a gente aprendeu a equação do segundo grau lá no ensino médio. Você lembra exatamente fazer tudo aquilo? Não, por quê? Porque você não precisou mais. Então, mas não quer dizer que não esteja armazenado em algum lugar aí no seu inconsciente. E às vezes você lembra de coisas de quando era criança. Por quê? Porque associou a um contexto, ao ambiente, a um cheiro. Então, isso faz você relembrar as memórias. Então, a poda neural é isso. Ela fecha ali o circuito e vamos dar sequência. O que é importante, ele fixou, fortaleceu essa conexão para você lembrar, igual dirigir. Eu dirijo quase todo dia, então isso é importante, sempre vai estar ali
conectado, mas a equação de segundo grau, que eu não uso mais, deixa isso lá perto no armário dos fundos, entendeu? Então a poda neural é isso, ela fecha esse contexto das conexões, fortalece o que realmente é necessário e o que não é muito importante, ela deixa de lado para o cérebro não ficar em estresse, né? Como a gente falou, o cérebro, ele é preguiçoso, ele quer fazer no automático. E aí, para que eu vou ficar lembrando da equação do segundo grau, se eu não uso mais? Entendi. Trazendo de volta para o exemplo do computador, muitas vezes o computador, ele sobe aquela mensagenzinha que a gente não está utilizando tais ferramentas, tais softwares, se eu quero deletar para poder potencializar a velocidade, a automação do que tem lá dentro. Então, é exatamente igual. De vez em quando ele faz essas limpezas também para poder otimizar. Exato, perfeito. Aquele limpeza de cache. Exatamente isso, né? Ele vai potencializando, então, esses espaços e vai entendendo que a gente não precisa mais, vamos deletar isso, né? Exato. Na verdade, assim, não deleta totalmente. Ele deixa lá na lixeira, que é igual mais ou menos no computador. Você tem um modo de deletar permanentemente, mas mesmo deletando permanentemente, se você colocar esse computador na mão de um hacker ali, ele vai conseguir resgatar esses arquivos. Então, assim, de uma certa forma, você deletou, mas ele mantém lá no seu inconsciente. E por isso que, às vezes, a gente faz algumas coisas aí que fala, nossa, mas isso era né, de lá de atrás. Então é isso, o cérebro ele precisa se otimizar sempre. Entendi, que legal isso, né? Nós falamos, e você trouxe a questão dos hábitos e da disciplina da música Sim. E do esporte, né? Como é que a motivação e a disciplina, elas se conectam entre si com a ciência do hábito e do funcionamento cerebral? Então, aqui é uma questão bem importante que a gente, às vezes, não entende direito essa diferença. Motivação é você ir lá, assistir um filme. E, geralmente, a gente hoje, até que diminuiu um pouco, né, a cultura. Antes a gente tinha aqueles filmes do Rambo, do Schwarzenegger, que o cara vai lá, quebra tudo, aí você ficava, nossa, tô empolgado, vou fazer academia, quero ficar boladão igual o Schwarzenegger. Isso é motivação. Você sai daquele filme com essa motivação. Aí você vai para academia. Opa, não é tão fácil assim. Nossa, mas para ter o músculo que o cara tem, eu preciso comer direito. Eu tenho que parar de tomar cervejinha todo dia. Tenho que parar de não, né, comer besteira. Então, aí essa motivação diminui. E entra a questão da disciplina. Porque o que é necessário? Né, uma academia ali, para você ter aquele físico, né, como na época lá do Rambo, do Schwarzenegger, né, hoje aí dos fisiculturistas, é disciplina, porque você precisa todo dia fazer, né, a repetição, fazer os exercícios, ter uma alimentação. Então a disciplina não é só e também ir para a academia e treinar, é não tomar mais a cervejinha lá com frequência, não mais fazer aqueles petisquinhos lá que comiam, um salgadinho, uma fritura. Então, assim, aí entra a questão da disciplina. E às vezes a gente tem muito a motivação. Não, hoje eu vou, amanhã eu vou começar. Não. Então, assim, por isso que eu falo, um hábito é você ir por baixo. Você nunca fez academia, você nunca treinou, você está precisando, faça uma caminhada primeiro. Faça uma caminhada, 10 minutos por dia. Né? Faz lá 5 minutos, eu falo, 5 minutos. Faz 5 minutos. A pessoa que nunca fez nada, faz 5 minutos. Para sair, respira, olha o ambiente, olha novas pessoas, conta quantos carros vermelhos você viu na rua, né? Para ter consciência daquele ambiente. E aí ela, nossa, gostei. Hoje eu vou fazer 10. E é assim que as pessoas hoje, né, tem muitos aí que estão correndo. E começaram o quê? Com uma caminhada de 10, 15 minutos, depois 20. Aí começou a correr. Aí faz uma maratona. Mas por quê? Porque eles tiveram disciplina. A motivação é aquilo. Não, segunda-feira eu vou pegar firme. E aí ela acaba. No outro dia, choveu. Não vou fazer. Entendeu? Então, é muito importante a disciplina na questão dos hábitos. Porque igual, seu cafezinho às 4 horas da tarde, você toma todo dia. Faça chuva, faça sol. E se alguém não fizer um cafezinho, você vai lá numa cafeteria, você vai procurar algum lugar. Entendeu? Ele está além, aquilo virou uma disciplina ali. Você está disciplinado a tomar aquele cafezinho. Né? Não é a motivação só.
Ah, porque é bonito tomar um café 4 horas da tarde e fazer uma selfie, né? Isso daí é uma motivação. Desespero, eu preciso de um café. Exato. Mas é muito então, legal. assim, o importante é disciplina, é constância, todo dia, é fazer o que tem que ser feito, independente se você gosta ou não. Porque, igual academia, vai ter hora que vai estar chato, sim, mas você precisa daquilo. Aquilo aí vai de encontro com propósito. Você estava com dor nos dedos, você estava ali com sangue, mas o seu propósito era se tornar melhor, fazer aquilo melhor. Então, ele foi além. Você tinha disciplina de todo dia tocar aquilo. E é tanto que seus dedos depois devem ter calejados e você, né, a sua técnica vai melhorando, porque a gente vai criando novas conexões com a neuroplasticidade para otimizar o processo. Antes você demorava X tempo, hoje você demora menos, que é a questão da corrida. A pessoa fazia 5 quilômetros, sei lá, em 1 hora, né? Não sei, estou devaneando aqui. Em 1 hora. Hoje ela faz em 30 minutos. Entendeu? Então, assim, mas com o quê? Com a disciplina. Ela vai aprimorando. E no primeiro dia, tenho certeza que ela chegou quebrada, com dor. Ah, pelo amor de Deus. Mas aí ela começou a conquistar os benefícios, que é a dopamina, serotonina, toda essa modulação aí dos neurotransmissores. Que legal, e é interessante ver você compondo toda essa trajetória, né, do cérebro, dos hábitos, da motivação e da disciplina, porque você colocou tudo isso no livro, né? Então você ensina a gente a ler para poder mudar os hábitos. No livro você também aborda hábitos para melhorar a produtividade, saúde mental e física. Quais são os 3 hábitos mais transformadores que uma pessoa pode adotar imediatamente na vida, André? Olha, aqui o número 1, que eu passo isso até, eu falo assim, se eu tivesse que recomendar um tratamento para o paciente com dor crônica, e isso aí vai para a vida, para tudo, é o sono, dormir bem, dormir com qualidade. Então, assim, dormir bem não é apenas um luxo, ele é remédio, ele trata a gente. É durante o sono que o corpo ele vai reparar. A gente tem reparação tecidual, as lesões, elas precisam, tanto que não sei se você já ouviu isso, mas no meio assim, na academia, fala, dormir é tão importante quanto treinar, porque a pessoa, ela treina, se ela não dormir bem, ela não tem reparação, ela não tem ter aquele crescimento tecidual. Então, é importante, quando vai liberar ali os hormônios do crescimento, então tem toda essa relação, quando o cérebro mesmo, ele vai fazer uma limpeza ali, essa faxina, que é no sistema linfático, que é algo que foi descoberto recentemente, e aí só corrobora, né, e fortalece essa questão da importância do sono. E hoje a gente dorme fragmentado, aí toma um monte de energético, toma, né, esses energéticos de latinha antes de dormir, porque eu preciso entregar um trabalho. Só que aí você vai prejudicar seu sono e vai entrar numa cascata de problemas. O segundo é movimentar. O corpo ele precisa disso, ele precisa de movimento. Então, praticar uma atividade física é muito importante, vai ajudar em toda essa questão da dor, de regular os hormônios. E um terceiro, que é muito importante, é respiração. Com consciência, respirar. Porque até, não sei se você já ouviu isso, Cláudia, às vezes quando a gente está nervoso, está chorando, teve alguma coisa, bateu o carro, aconteceu alguma coisa, o que acontece? Você fica ali desesperado, a sua respiração ficou ofegante. Quando está numa crise de ansiedade, a pessoa... Então, assim, a respiração é o interruptor do nosso sistema nervoso. E melhor, ele é o dimmer, né? Não sei se, assim, vamos explicar o que é dimmer, porque talvez o dimmer é quando a gente tem uma luz e a gente regula a intensidade dessa luz, mais forte ou mais fraca. Então, a respiração é o dimmer, né? Ela vai além, ela não é só o interruptor, ela é o dimmer, porque ela pode regular, modular o seu sistema nervoso. E aí, quando você começa a respirar com consciência, você regula, modula isso e sai dessa crise de ansiedade. Tanto que, assim, o melhor medicamento para sair de uma crise de ansiedade, uma crise ali de estresse, é respiração. É respirar de forma controlada. Então,
os 3 pilares aí para essa questão e para a formação de hábitos, para a saúde de um modo geral. Sono, exercícios e respiração. Muito Consciente. Muito bom isso, porque muitas vezes a gente vê os esportistas, antes deles darem um salto, antes deles pularem na piscina, eles fazem aquela puxada de ar, ou então aquelas 3 respirações rápidas, né? E seguram para poder abaixar. Entendeu? Porque quando ele faz, você acabou de falar, pode ver, geralmente um exercício ali de explosão, né? Como sei lá, eu esqueci o nome agora, faz lá as corridas de 100 metros, esqueci o nome agora. E aí ele respira assim rápido, porque ele precisa daquela adrenalina. Então, ele está modulando o corpo dele para liberar adrenalina. Ou seja, ele fez isso. E quando a gente está ansioso, o que a gente faz? Começa a ser essa respiração ofegante. Então, olha a relação, né? E quando a gente entende, a gente consegue controlar. Por isso que eu acho é muito importante isso. É orientar, é passar essa informação para as pessoas. E olha a respiração, a importância. Aí quando ele quer acalmar ali, porque ele vai lá, ele vai ter um jogo, um tenista, né, que a gente vê, já vi várias vezes, ele vai lá, respira fundo, por quê? Porque não é um jogo ali que ele precisa, ele precisa ter um movimento rápido, mas ele precisa estar tudo controlado. Então ele precisa ele tem que ter os movimentos rápidos, mas a mente dele tem que estar calma, né? É a leveza ali de uma borboleta, mas a agilidade de um escorpião, que eu já ouvi esse termo, né? E é exatamente isso. Como pianista, quando eu sentava na frente do piano para tocar, e toquei em muitos concertos, depois trouxe isso para musicista profissional, e toquei em muitos festivais, tocava na noite também. É respirar, é sentar, respira fundo no primeiro momento. Depois esse hábito ele passa a ser tão... Você está tão acostumado a sentar e tocar que você está conversando e tocando, depois você está cantando. Então, o hábito, né, e a repetição desse hábito é que vão levando a gente à perfeição também, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Trazendo de volta para o músico, o Caetano Veloso, ele está conversando com você, está dando uma entrevista, ele está lá tocando. Né? E você fala, meu Deus do céu, quantas vezes esse homem já fez isso para ele poder fazer uma pestana no violão sem pensar, né? Porque aquela pestana, ela dói um pouco. Ela vira automático. Vira automático, não importa se é corda de aço, se é corda de nylon, para ele está tocando. Então, a gente só precisa prestar atenção no fazer, no repetir, para criar o hábito e se aperfeiçoar a partir da criação do hábito, né? E essa é uma questão muito importante, porque se você prestar atenção nele, e aí com todo esse contexto de informações que a gente teve, né, hoje, e aí as pessoas às vezes falam, mas você é contra o celular? Não sou contra, você tem que usar de forma consciente. E é igual, esse programa teve um monte aí de informações que vai ajudar a pessoa a usar de forma consciente. Nunca mais posso assistir aqueles videozinhos rapidinho? Não, você pode, mas aprenda também. E aí essa questão, a gente não está no presente, a gente não está aqui no momento, a gente está pensando lá no futuro, nas contas, nos problemas, ou lá no passado. Nossa, mas e aquilo que eu fiz? E aqui, então, a gente não vive o aqui e o agora. E quando você deu esse exemplo do Caetano, ele está naquele momento, né? Ele está ali, porque ele está conversando com você, está fazendo outra coisa, e a gente tem essa capacidade, a gente consegue. Só que como a gente está nessa hiperatividade, e olha como a gente consegue, porque a gente está no futuro e está no passado, mas não está no presente. O Caetano está ali, talvez no futuro, e está no presente, porque ele está tocando, está falando com você, e a cabeça dele talvez está divagando. A gente tem essa possibilidade. O que a gente não está fazendo é estar no presente, porque é estar no presente que a gente vai conseguir controlar isso. E como que eu falo? Mas como que eu faço isso? A respiração. É esse dimmerzinho, que é quando você traz para o momento, porque a gente não pensa, a gente está respirando, a gente conversou aqui, né, todo esse tempo, e a gente não pensou em nenhum momento, será que eu respirei? Né? Mas se a gente não tivesse respirado, estava morto. Depois, pelo menos aí de 3 a 5 minutos, dependendo da pessoa, já estaria morto. Então, assim, a gente não pensa para fazer. E quando a gente respira, a gente traz consciência.
para o momento presente. Então, isso é importante, né? Eu falo para os pacientes, se coloca nessa situação e você sai de uma crise de ansiedade com a respiração. Você sai de uma crise ali de estresse, né? Você se acalma na respiração. E é isso. Pensa, quando você está estressado, você bateu o carro, o coração começa a palpitar ali, você começa a ficar ofegante. E vai resolver aquilo? Não, porque daí você vai querer, sei lá, se você não era a pessoa errada, você vai querer matar ele. Agora, se você for errado, ele vai querer matar você. Mas se você estiver calma ali, fala, calma, vamos lá, vamos resolver, ninguém se machucou, tá tudo ok, vamos ver o que acontece no próximo passo aqui. E você, por ser da área da saúde, é muito mais prático em relação a isso, né? Então, como eu falei, é uma briga diária, porque eu conheço, eu sei, mas não quer dizer que eu não passe, né? Igual, não quer dizer, porque eu trato dor, eu sou especialista em acupuntura também, eu saí das minhas crises de hérnia, né, de dor, saí da cirurgia, que era para eu ter feito cirurgia, com a acupuntura. A acupuntura me ajudou, claro. Aí, mas a acupuntura vai resolver todos os casos? Não, porque tem casos que tem necessidade realmente de cirurgia. O meu caso ainda existia a possibilidade de tratamento clínico. Como existia essa possibilidade, eu fiz e deu certo. Mas se eu tivesse incapacidade motora, algum déficit, né, eu teria que fazer a cirurgia. No meu caso, não, eu ainda tinha uma pequena porcentagem de chance. Então, é você se condicionar a isso, você tem artifício, e não quer dizer que eu não tenha mais crises. E eu tenho, não tenho estresse? Tenho, é isso, a luta é diária. E às vezes é até pior, porque eu sei. E eu sei que se eu estou passando aquilo e eu não estou conseguindo controlar, vai vir uma cascata de problemas. E aí fica até às vezes pior. Mas eu tento passar, porque assim, a gente não vai estar todo dia bem, né? Vão acontecer os problemas, mas é nossa escolha em como a gente vai reagir. Se eu vou querer matar, quebrar, né, acabar com o mundo, ou vou respirar e tentar ver como que a gente resolve da melhor forma possível. Por mais difícil que seja, que é o que eu falo para os meus pacientes. Eu sou humano, eu passo e eu entendo você também. Então, isso que eu acho que, graças a Deus, aí trouxe um pouco de sucesso aí na carreira, né? Esse fato de entender, de compactuar aí a informação. Porque às vezes eu falo, eu sei, acontece isso. Nossa, como você sabe? Eu já passei. Que delícia, que conversa gostosa, que conversa deliciosa. Mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu quero fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que nós falamos, mas eu vou trazer mais para o mercado corporativo para que a gente também possa olhar além do indivíduo. Como é que os hábitos eles podem impactar as famílias, as equipes, as organizações? Que conselho você pode trazer para criar culturas de hábitos positivos em grupos ou empresas? Aqui uma questão importante. Hábito, ele é contagioso, né? Ali, se você vive naquele ambiente que as pessoas têm aquele hábito, a gente acaba desenvolvendo ele também de uma certa forma. A gente tem essa questão, a gente vive em sociedade, então tem essa necessidade de ser parecido, ser semelhante, ser igual, para não ser excluído, né? Que tanto que brinca lá aquela questão, a ovelha negra, que é o cara que destoa de tudo. Mas na grande maioria das vezes, e mesmo essa ovelha negra, ela vai procurar outras ovelhas negras para poder se encaixar, né? E não é assim, não, mas ele é ovelha negra, ele é um gênio, ele é... Não. Ele vai tentar depois achar um grupo para ele, por menor que seja. E aí criam-se essas questões das polarizações. Mas o hábito, ele é contagioso. O cérebro humano, ele espelha comportamentos, né? Então, a gente tem essa questão do espelhamento. A criança repete o que os pais fazem. Então, a gente vê, às vezes, você não precisa saber o que os pais... Então, você não precisa falar com os pais para saber, geralmente, alguma coisa que acontece nas casas, porque o filho acaba sendo um exemplo. E nas empresas, então os líderes, é importante que eles tragam o exemplo, né? Eu sempre falo isso pro meu filho, eu tento ensinar pelo exemplo, a gente ensina, né? O que fixa é pelo exemplo. Não adianta eu falar para você, faz isso, faz aquilo, e você
vê que eu estou fazendo totalmente diferente. Então, o hábito é isso, né? O hábito é você dar esse exemplo, né? É criar, estabelecer, vira praticamente como se fosse um ritual coletivo. Então, para as empresas é importante respeitar, mostrar, dar o exemplo de respeito ao colaborador, né? E para o colaborador respeitar também. Olha, nossa empresa respeita todo mundo, respeita você, por que você não respeita o seu colega aqui do lado? Então, assim, é isso. É importante criar os hábitos, né, positivos, hábitos benéficos ali, e de uma certa forma isso acaba se replicando, né, com os outros. Mas você precisa dar esse exemplo, né, como práticas saudáveis, uma cultura ali que ela vai acabar se transformando de forma natural, porque esse ambiente ele vai impulsionar, ele vai fazer com que a pessoa ela se identifique com aquilo, ela queira replicar na vida dela. É legal você trazer isso, porque com a criança a gente chama atenção, né? Come de boca fechada, menina. Mas o irmão, o papai come de boca aberta. Então, o exemplo, ele interfere também, né, na formação. Sim. Trazendo para a empresa, muitos líderes, eles olham o defeito do liderado, do colaborador, e ele fala assim, quantas vezes, né, em consultorias de departamentos comerciais em que eu implantei nas empresas de marketing, eu vi os líderes falando, poxa, eu estou passando com um convidado, eu estou passando com uma pessoa de fora aqui na operação, arruma a sua mesa, né, eu ouvi muitas vezes, desculpa, está todo mundo com mesa bagunçada, porque está todo mundo trabalhando, porém, a mesa dele era pior do que todo mundo, então, o exemplo, né? O exemplo é a base de tudo. Eu sempre gostei de trabalhar com mesa organizada, mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que adora aquela pilha de papéis, né? E tá tudo certo, porque entra na bagunça dela, né? Então, é importante a gente liderar pelo exemplo, sim. Hoje eu percebo que falta um pouquinho da paixão das pessoas que trabalham, né? As profissões, elas passaram a ser mais pela sobrevivência do que pelo propósito. Então a pessoa deixa de vestir a camisa da empresa porque ela não se apaixona mais pelo que ela faz. Então a gente precisa resgatar esses valores pelos quais nos levaram a vida inteira a trabalhar, a descobrir o propósito, a missão de vida, para que a gente levante de manhã às 5h30, 6 horas da manhã, com vontade de levantar, né? Porque a gente vai fazer isso boa parte do nosso dia e vai passar muito tempo da nossa vida trabalhando, né? Sim, isso tem total importância, porque é essa questão, e as pessoas acham, né, até minha esposa sempre comentou isso, e a gente fala, a pobreza só acaba com a riqueza, mais pobreza só gera mais pobreza, né? Para acabar com a pobreza tem que ter riqueza, e terão ali os nossos, o patrão, o dono da empresa, o CEO, e aí as pessoas assim, elas querem ganhar dinheiro, mas elas não querem trabalhar, elas não querem aquela responsabilidade. E aí, às vezes, eu vejo até exemplo de colegas, né, que hoje é colega, que era de infância. Eu tive uma infância muito difícil, muito complicada, né, e restrição financeira assim absurda, cheguei a passar até necessidade, né, de alimento em casa, e hoje alguns colegas vêm e falam, nossa, mas você tem uma vida fácil. Não, mas não vê tudo que eu fiz. Enquanto eu estava lá me matando, pegando o trem, pegando o metrô, né, andando vários quilômetros para chegar na estação, a pessoa estava ali curtindo, né, brincando, zoando, e eu não. Então, assim, as pessoas não veem isso, essa questão ali do trabalho, e acham que porque a pessoa conquistou aquilo, ela tem a obrigação de dividir com ela também. Mas, assim, não é. E aí, qual que é o seu propósito? Hoje, essa questão do propósito. A gente sai da escola, eu acho que a formação na escola hoje está defasada. Tem matérias, tem disciplina, a questão da neurociência deveria estar lá junto, né, com biologia, com matemática, com português, porque as pessoas precisam entender, essas crianças, né, os adolescentes hoje, eles precisam entender essa importância, o senso de responsabilidade, porque na nossa vida são as nossas escolhas,
né? Enquanto a gente é criança ali, os pais, né, a gente está na casa dos pais, como crianças, a gente tem que acatar, né, algumas questões ali, mas depois que você se tornou independente, são suas escolhas, é sua opção. Ah, mas eu odeio o meu trabalho. Porque não muda. Ah, porque é difícil. E porque um consegue e o outro não. E é isso que eu tento trazer no livro. Essa questão que todo mundo consegue, mas qual que é a sua escolha? E aí a pessoa acaba entrando, que, né, eu escrevi também isso, sobre o vitimismo, a autossabotagem. Ela começa a se autossabotar. Ah, mas é porque eu não tenho condição. Ah, porque eu não tinha condição também. Eu andava para pegar o trem, porque eu tinha, assim, dinheiro para pagar um trem. Não tinha um dinheiro para pagar um ônibus. E eu ia andando. Aí a pessoa já vê uma dificuldade. Para mim, eu tinha um propósito que era mudar aquela situação. E aí é isso. Só que às vezes ela não tem também esse contexto, a informação. Por isso que eu acho que é importante isso que a gente está fazendo para poder impactar. E às vezes é uma frase, uma palavra ali que pode ajudar, mudar esse propósito, né? Ajudar a alavancar essa pessoa. Então acho que é muito importante isso que a gente está fazendo, colocando essas informações, e é aquilo. A internet pode ser horrível, mas ela tem muita coisa boa. E você precisa escolher. Né? É essa a questão. Qual é a sua escolha? A vida é uma escolha, né? E a gente precisa saber para que lado que a gente vai, né? Que delícia de conversa, hein? Quero saber como que as pessoas encontram o seu livro. Onde é que está vendo? Olha, vai encontrar facilmente. Tem na Amazon e na minha rede social, que é a Terapias Sem Dor. Terapias no plural, sem dor. Aí tem um linkzinho lá para conseguir. No Instagram, no YouTube, mas no Instagram acaba sendo mais fácil, que eu acho que hoje é a rede aí que todo mundo usa. E tem na Amazon também, Mestre dos Hábitos. Que legal. Mostra mais uma vez a capa pra gente. Aqui, ó. Só colocar já até no Google, dá um Google Mestre dos Hábitos, que também aparece de forma fácil, porque hoje o Google é uma ferramenta fantástica aí. E que também a gente pode passar o dia inteiro ali rolando informações, videozinhos ruins, ou aprendendo também. Então, é muito importante. Vai do que você escolhe para você. Que legal. Eu amei de verdade a nossa conversa, um assunto apaixonante. Parabéns pelo seu livro, por contextualizar todo o seu pensamento, contextualizar o hábito para que você possa ajudar e impactar positivamente a vida de centenas e milhares de pessoas, né, para que elas possam entender como elas podem fazer uma versão melhor delas mesmas, né? Sim, eu acho que é isso, a gente, né, eu gosto muito de estudar, o que me impulsiona, o meu propósito de vida é estudar. Eu tenho, né, 4 graduações, estava somando aí esses dias, tenho praticamente 20 títulos acadêmicos, né, entre especializações, extensões, né, graduações, e não quer dizer que, mas para você escrever um livro, ou para você ser, né, ter ali a competência, você tem que fazer tudo isso. Não, porque isso é para mim, isso funciona para mim. Para você tem que entender qual que é o seu propósito, porque às vezes o seu propósito pode estar mais simples. Para eu poder me encontrar, eu precisei, às vezes, andar um caminho muito mais longo, né? E é isso que eu acho que é importante, a gente passar essas informações, contextualizar, e a pessoa, ela ter o discernimento, porque hoje as pessoas falam do que ela ouve, e eu acho que o mais importante é você falar do que você entendeu, do que você sabe, do que você leu, que é igual aqui, você vai ler esse livro, e você vai falar, o André disse que é isso. Não é o André, é a ciência, e assim, eu li isso e entendi aqui que funciona assim, assim. Ou pode contestar, porque a ciência também, a ciência ela é viva. Você pode contestar ali uma tese, porque aqui a gente tem um monte de teses, né? E principalmente o cérebro. O cérebro é uma caixa preta. A gente não sabe ainda tudo sobre o cérebro. E pode ser que daqui a 10 anos mudem alguns conceitos. E a gente tem uma nova percepção. Então, assim, eu li, entendi, mas eu não concordei. E eu acho isso fantástico, porque daí a gente pode discutir, argumentar e chegar numa ideia, e eu estou aberto a isso. Não é para, mas você estudou, você escreveu, é isso aqui. Não é não.
né? Eu acho que o cientista, na verdade, assim, a pessoa da saúde, que eu acho que é importante, a pessoa da saúde, ela não promete cura. Quem promete cura é charlatão. A pessoa da saúde, quem está ali na saúde, ela promete o meio, ela promete uma ponte. E aí quem vai querer atravessar é você, né? Então a gente oferece essa ponte, mas quem precisa atravessar é a pessoa. E aí ela pode encontrar realmente a cura dela ou um tratamento, né, um paliativo, né? Exatamente isso. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo, pela atenção. E desejo muito sucesso para você na sua carreira, no seu livro, nos seus novos negócios, porque eu percebo quanto de paixão você tem por tudo que você faz. É maravilhoso. Obrigada, André. Eu quem agradeço. Muito obrigado, Cláudia, e um excelente dia para você. Para você também, querido. E para você em casa, no trabalho, no trânsito, que está nos ouvindo, me segue lá nas redes sociais, Cláudia Cardillo Oficial, ou então Carreira e Suas Vozes, para acessar mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau. Tchau.